Em debate na Band, Pablo Marçal prometeu deixar a corrida eleitoral se apresentassem uma condenação criminal dele. Guilherme Boulos apresentou e agora fica a dúvida: Pablo Marçal vai cumprir a sua promessa, hein? Hã? Hã? Para falar desse tema e dos absurdos jurídicos trazidos por Pablo Marçal, vamos chamar o nosso maravilhoso advogado, Dr. Bruno Silvestre, para comentar aqui no nosso plantão do Meteoro. Vamos lá. Boa tarde de novo, doutor Bruno. Vamos falar desse debate de ontem que foi assim, ó. Pois é, boa tarde, doutora Ana, boa tarde, pessoal do Meteoro, um prazer estar aqui com vocês. E, bom, realmente vamos tratar sobre a questão do debate da cidade de São Paulo. Tem muitos debates pelo Brasil que foram gravados, né, pelas emissoras da Bandeirantes e suas emissoras ligadas, né? E em São Paulo a gente tem o famoso Pablo Marçal, ex-coach, Coach de montanha, tá? Eu gosto de chamar de coach de montanha. De montanha, de corrida também, né? Por que não? Enfim, de todas as coisas. E tem o detalhe de que ele também era envolvido em um grupo que fazia sites falsos da Caixa, do Banco do Brasil, de outros bancos, para pegar informações de idosos, principalmente, né? E pera, nosso advogado dizendo isso, como é que é? Vamos lá. O Pablo Marçal, ele estava ligado a um grupo quando ele tinha 18 anos que fazia coleta de informações principalmente de pessoas idosas pela internet, de sites. Esse grupo criava sites, Banco do Brasil, Caixa e outros, falso, para coletar informações dessas pessoas desavisadas e jogava aquele famoso cavalo de Troia. E aí, com isso, as pessoas tinham suas informações recolhidas, faziam coisas com o nome dessas pessoas, etc. E aí, o Pablo Marçal, ontem, ele desafiou alguém a apresentar alguma condenação que tivesse com o nome dele. E aí foi apresentado. Realmente foi apresentado. Só que ele não soube se explicar bem. E é isso que eu quero começar a mostrar no vídeo, porque agora a gente vai explicar ponto a ponto essas questões e aí vem a pergunta, né? Se ele vai sair da corrida eleitoral. Essa é a grande pergunta, mas vamos mostrar como é que se dá a situação do que ele está dizendo. Vamos mostrar o vídeo aí na minutagem 1.3 minutos. Eu tenho essa dúvida mesmo, se ele não vai aplicar aí uma questão semântica, sabe? Não, eu falei para apresentar uma condenação criminal, mas na verdade é, sei lá, tô chutando tributário. Sabe uma coisa assim? Ele tem dessas. Vamos lá, vamos ver. O candidato que está ao meu lado foi condenado por formação de quadrilha no esquema de fraudes bancárias. Eu queria saber o que ele fará para proteger os idosos que vivem caindo em golpes de WhatsApp como esse. Ele também é investigado pela Polícia Federal por falsidade ideológica, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. E nós soubemos nessa semana que o maior aliado que ele tem, que é o presidente do partido dele, confessou, falou num áudio que é ligado ao PCC. Então, minha pergunta é muito simples. Você pretende usar a sua experiência no mundo do crime para cuidar de São Paulo, para fazer política pública em segurança? Caraca, desculpa, mas pegou pesado, Tabata, né? Pois é, aqui a gente tem uma pergunta bem direta feita por ela. Lembrando que eu, particularmente, não sou favorável às políticas e às práticas de governo da Tabata Amaral, mas eu respeito o posicionamento dela e eu respeito a intelectualidade e o nível de debate dela. Ela mandou muito bem na pergunta e foi uma pergunta direta. E aí você vai ver que ele começa a xingar ela, começa a xingar pessoas que seriam aliados dela, só que sem trazer prova nenhuma.
Vamos jogar para lá que você vai ver isso. E ela foi super segura na coisa. Ó, você foi condenado a isso, está sendo investigado por aquilo, tudo coisa que eu suponho que deva ter sido muito bem pesquisado, né, embasado, para ela não chegar lá com, né, tirar um negócio assim do nada, né? Agora vamos ver a reação do Marçal. Eu tenho até medo. A primeira coisa é que você está me confundindo com a sua heroína, chamada Dilma Rousseff, que entrou na casa, inclusive, do avô do dono dessa televisão e roubou 3,5 milhões. Ele era prefeito e governador também. O quê? Essa parte aí, a gente já pode dizer o seguinte, Ana. Ele está atribuindo a Dilma Rousseff roubar dinheiro do avô do dono da Band, que, na verdade, o grupo revolucionário que a Dilma fazia parte, ela não estava nessa ação, mas invadiram a casa da secretária desse cara. Só que não tinha dinheiro nenhum. Isso foi declarado lá na década de 70. Aí ele pega um fato, meia verdade, mistura tudo e tenta fazer um factoide como se fosse verdade. E não é. Não tinha dinheiro no cofre, o cara estava passando por dificuldade financeira e a Dilma não estava nesse ataque. Eu já tenho vontade de perguntar, doutor Bruno, dá processo da Dilma em cima dele por causa disso? Pelo amor de Deus, que ela processe. Dilma, por favor. Se fosse eu, processaria e ainda pediria retratação. Ainda pediria direito de resposta. Porque isso é um absurdo. Vamos lá. Sobre essa condenação aí, não há condenação. Se tiver, eu deixo aqui essa disputa agora imediatamente, tá bom? Isso que você falou sobre mim... Pausa. Olha isso. Não há condenação. Se tiver condenação, eu deixo a disputa imediatamente. Olha que lindo. Gravem isso. Aí a gente pode seguir. Você tem um herói chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado com 9 juízes em 3 instâncias, 580 dias de cadeia, e você vive babando ovo para ele. Segunda coisa, aqui nessa cidade você fez um tal de pé de meia, seu herói, bandido, foi lá e travou os 500 milhões de reais dessa bobeira que você está inventando aí. É o seguinte, você está misturando coisa de idoso, porque você é incapaz de estudar além da headline. Para você saber... Meu pai me ensinou a nunca tocar em nada de ninguém. Eu te desafio agora, se você é a sabichona, fala o nome aí do que eu peguei, do que eu toquei, que eu devolvo. Agora eu quero saber que dia que vocês vão devolver a moral desse país com o Luiz Inácio Lula da Silva, com a Dilma. Você que é para-choque de comunista, você está aqui, você não vai direcionar nenhuma pergunta para o Boulos. Você que está aqui, um candidato fantoche. Você sabe, né, que você é uma pessoa impressionante, veio da periferia, mas não conhece o ensino médio, foi estudar fora, ele está completamente fora da realidade dessa cidade. Ô, Tabata, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa estudar além da headline. Você parece até uma jornalistazinha, militante. Manda a sua próxima pergunta. Caraca, que baixo! Não, você vê que exatamente o grande ponto é o seguinte: se ele trouxesse os adjetivos e os xingamentos dele com base em alguma coisa, você até teria o que aproveitar. Porque, olha só, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Eu votei no Lula e o Lula não é meu herói. Quer dizer, então, se eu voto em alguém, se alguém é meu herói, aqui no Rio de Janeiro sempre vai para o segundo turno e eu tenho que votar no Eduardo Paes, que é quem é o processo. Eu tenho uma ação em que eu estou pedindo para ele devolver dinheiro para os corpos públicos do aumento ilegal na passagem de ônibus. E eu sou obrigado a votar nesse cara. Quer dizer que ele é meu herói? Não faz sentido. Você está ligado ao Lula ou abraçado com ele porque você não quer o Bolsonaro? Não quer dizer que o cara é teu herói. Então, assim, é muito argumento falso sendo colocado ali. E aí ele traz questão, é só dizer que eu devolvo. Ué, quer dizer, então, que se você comete um crime, depois que você foi descoberto, você devolve o dinheiro, deixou de ser crime? Não faz sentido. Me diz onde é que está, porque aquele negócio também. O fruto do roubo, você devolver depois que você foi pego é fácil, né? O problema é não cometer o roubo. Esse é o grande ponto. Ou, no caso, deixando bem claro, o furto qualificado em sentença que estava lá. E aí, já pegando uma coisa que ele não entendeu. O Lula, ele teve uma sentença do Moro, que foi uma sentença ilegal,
Veio depois uma decisão do TRF4 em tempo recorde, e que também foi ilegal, e depois houve a anulação do julgamento. Então, o Lula, ele teve o processo anulado. Então, é isso que a gente tem que lembrar. O processo dele foi anulado. E aí, obviamente, toda pessoa que é investigada ou que é processada tem o direito de apresentar suas provas, suas defesas. E a questão é, o Lula nunca teve nenhuma ligação com aqueles crimes que o imputavam. Por outro lado, o Dallagnol, que era o perseguidor da República, no sentido de perseguir o Lula, fez o PowerPoint, o cara é inelegível, o cara perdeu o cargo dele. Então, assim, é só pra gente ver como é que tá. E aí a gente pode seguir, Ana. Vamos ver o que mais tem. Deus do céu, eu tenho medo. Vamos lá. Finalizamos assim o primeiro bloco do debate. Então, continua, mas você parou de falar, eu retomei. Não, mas ela não tem mais a palavra. O tempo é meu, então? Então, o senhor termine. Então, vamos lá. Eita, que delicadeza, elegante, né? Postura de candidato. É o seguinte, esses politiqueiros aqui, todos eles, estão aqui para fazer graça. Essa adolescente que está aqui, que vive falando, que representa as mulheres, essa adolescente precisa amadurecer um pouco. Silêncio. Tem como parar o tempo, já que eu estou incomodando aí? O senhor siga o seu tempo, por favor. Nossa, mas assim, o certo era, nesse momento, dar uma puxada no candidato. Falar, o senhor mantém o decoro aqui nesse debate, né? Porque chamar o oponente de adolescente... O problema assim, é porque eles aceitam certos níveis, né? Para também não ficar parando toda hora, que foi uma tática usada pelo César Maia aqui no Rio de Janeiro uma época. Se ofende o outro dá direito de resposta. Aí o outro ofende um, e aí fica uma coisa só entre dois. Então eles aceitam certas coisas por conta de certo nível. Mas olha o que vai ter agora. Vamos voltar no tempo. A adolescente que vos fala aqui vai atrapalhar de novo, torcida Kids. Nossa, que babaca. Pausa o tempo, por favor. Candidato, o seu tempo está correndo, não vai ser pausado, por favor. É o seguinte, é muito simples, é para-choque de comunista. Eu estou descobrindo se o Datena quer ser candidato mesmo. O Nunes, ele não tem perfil para essa cidade, tem que ser um maluco para vir defender esse povo aqui. Eu construí riqueza de forma honesta e desafio todo mundo a vir atrás. A Polícia Federal realmente está me investigando, sabe por quê? A Polícia Federal está me investigando porque eu usei meu próprio dinheiro para bancar minha campanha. Eles estão usando o dinheiro da saúde, eles estão usando o dinheiro do tempo de televisão, do fundo eleitoral de 5 bilhões de reais. Todos eles estão fazendo isso. Eles estão bem estudadinhos aqui porque eles gastam muito dinheiro em campanha. Não preciso de ficar com um caderninho aqui para falar a verdade para vocês. Pode bater o tanto que for. Eu sou o próximo prefeito da cidade de São Paulo, vou conquistar seu coração. Você que está aqui nessa cidade, se quiser a cidade merda que está hoje, continua com o Ricardo, que tem perfil para prefeito. Se você quiser uma merda de Venezuela, olha a cara daquilo ali, ó. Dá uma olhada naquela cara daquele comedor de açúcar ali. Continua acreditando nisso. Esse é o apoiador de Hamas, de grupo terrorista. Um cara desse aí, ó, ninguém está falando da sua índole, não. Você não come açúcar, caramba. O cara não cuida da saúde dele, vai cuidar da sua. Esse conjunto teatral aqui quer chamar a sua atenção, sabe para quê? Para continuar do mesmo jeito. As pessoas, elas estão aqui com seriedade, é quase impossível a pessoa do meu perfil ser candidata aqui nesse país. Todos aqui estão fazendo tudo para eu sair desse negócio. Eu decidi, eu já investi meu tempo nisso, e que se lasque, pode vir para cima mesmo, pode bater, que o pau vai quebrar. Tô cansado desses bandidos políticos, desses fantoches aqui, que tudo depende de dinheiro público. Por isso vocês ficam zoando aqui, desesperado. É o seguinte, meu nome é Marçal, você que tá assistindo, coloca um M aí, faz... Ah, não, pelo amor de Deus. Calma, a cereja do bolo tá chegando, Ana. Jesus, fica pior. Não, agora que vai ficar melhor. Faz o M, que nós vamos mudar essa cidade, vamos parar de comer dinheiro público e vamos atender as pessoas como elas precisam. Tirar vocês desses campos de concentração que todo mundo fica romantizando como favela. O candidato Boulos fez um pedido de direito de resposta e foi... Foi concedido direito de resposta pro Boulos. Você quer ver o direito de resposta do Boulos? Vamos colocar. Eu tenho tantas perguntas que não vai caber nesse corte. Mas concedido, o senhor tem 45 segundos, por favor.
Obrigado, Eneg. A gente vê o baixo nível de um candidato. Assim? Eu queria dizer uma única coisa. Ele negou aqui, disse que sai da disputa se alguém apresentar a sentença de condenação dele, que a Tabata trouxe, que é verdadeira, não é? Por formação de quadrilha em fraude bancária. Está subindo agora na minha rede social a cópia da sentença de condenação do Marçal por 4 anos de cadeia, por favor. 4 anos de cadeia lá em Goiás. Espero que ele cumpra a palavra e saia da disputa. Ele disse que o Datena queria sair, acho que vai ser o primeiro a sair, vai ser ele, a não ser que não cumpra a palavra e mostre o charlatão que é. É isso. Assim, valeu a pena esperar. Era até aí que eu queria chegar. Guilherme Boulos botando assim a carapuça do Marçal para longe, digamos assim, né? O Marçal, o que acontece? Ele tem uma sentença condenatória, ele tem essa sentença. Ele não. Eu tava o tempo inteiro querendo perguntar isso para você, Bruno. Ele não tem nenhum subterfúgio jurídico aí para dizer, não, mas isso não é o que eu falei. Ele tem uma sentença condenatória. Ele foi, de fato, condenado por um crime. Exato. Assim, vamos lá. E é isso que eu quero trazer para vocês entenderem a diferença. O Pablo Marçal, quando ele esteve ligado a esse grupo de furto qualificado, ele tinha 18 anos. Isso quer dizer que quanto mais tempo a justiça leva para processar ele nos recursos, né, menos tempo a justiça tem para prendê-lo. Ou seja, o recurso, a ação lá de 2010, o recurso só foi julgado em 2018. Demorou mais que o dobro do tempo para o recurso ser julgado. Quando há essa demora, você tem a prescrição. Então, você tem a extinção da punibilidade. Ou seja, aquela conduta é ilegal? Aquele ato, a sociedade reprova? Reprova. Ele foi de fato condenado? Foi de fato condenado em primeira instância? Foi. Só que, como a justiça demorou, o judiciário foi lento, então a pessoa não pode continuar com uma questão de pena por culpa da demora do judiciário. Por conta disso, a pena dele gerou a prescrição. Prescrição da pena e não do crime. Exato. Na verdade, vamos lá. A prescrição para a parte da punibilidade. É o seguinte, ele tinha um recurso. Esse recurso, não acho que iria inocentá-lo, mas a gente pode dizer que esse recurso poderia dar direito a ele de ser inocentado. Sim, isso poderia acontecer. Mas a questão ele foi condenado em primeira instância, tinha um recurso correndo e a juíza, a desembargadora no caso, ela fez o cálculo e falou, ele tinha 18 anos, tem o benefício até 21 anos, está numa idade em que se reduz o tempo que se espera por uma questão de punibilidade, e aí com isso ele teve ele não cumpriu pena porque foi prescrito, mas a condenação ela existiu, só que a punibilidade foi extinta por prescrição. Entendi. Ou seja, ele não foi inocentado. Ao contrário do Lula, que ele diz que foi descondenado. Olha o absurdo. Eu acho que se for para dizer que alguém foi descondenado, é ele, não o Lula. Porque o Lula, no caso, o processo foi anulado. Ou seja, foi tudo zerado. E aí lá houve, obviamente, o segmento das questões, mas, de toda forma, no caso do Marçal, o grande ponto ele teve uma sentença penal condenatória. Ela só não teve o trânsito em julgado porque teve a prescrição antes. Entendi. Esse é o detalhe. Então, assim, a pergunta que fica para o Marçal realmente é essa. Ele desafiou. Desafio aceito pela Tabata e pelo Boulos, que subiu na rede social. E tá lá. E o que eu falei aqui, para lembrar isso também, Ana, o que eu falei aqui é o que está na sentença, é o que está no site do Boulos. Então, eu não estou inventando nada
aqui da minha cabeça. Se você pegar na rede social do Boulos, você vai ver lá a sentença que foi reproduzida, e eu li, tá? Eu li aquela sentença que ele mandou. E tá lá, realmente, o nome do Paulo Marçal. Só que ele faz esses desafios como se fosse dar alguma credibilidade a ele, mas não dá. E o grande ponto é, o que eu gostaria é que ele saísse realmente da candidatura, porque aquele negócio, ele é um desqualificado. A forma que ele fala da Tabata, dizendo que ela é adolescente, pelo amor de Deus, assim, para mim, tirando o Boulos, que tem um alto nível de qualificação, a Tabata, em termos de instrução, em termos de conhecimento acadêmico, ela está logo atrás do Boulos e acima de todos esses. Entende? Então, assim, é o que eu digo. A Tabata, eu não defendo a Tabata pelos posicionamentos políticos dela, mas ela tem uma qualificação profissional e intelectual invejável. E aí, todas essas falas, para mim, do Marçal, são falas espelho. Ele fala dos outros o que ele realmente é. O adolescente ali é ele. O cara que é um maluco, que ele xinga, é ele mesmo. E eu acho que o que a gente tem que ter é mais nível. Para mim, o que eu comparo é a tática do Trump, que a gente falou lá, dele dizer que o negócio está subindo por minha causa e na crise é do outro, é a mesma coisa do cara. Ele é um cara que não conhece nada de São Paulo, não tem conhecimento e diz que quer ser prefeito, que não está usando dinheiro. É muita loucura junta. Ele não sabe o que é política. Política é a arte de construir pontes e não de explodi-las, como é o que ele gosta de fazer. Muito bom. Para finalizar a questão, também concordo com o Bruno aí. A gente pode ter discordâncias em relação aos posicionamentos políticos da Tabata, mas gostaria também de prestar a minha solidariedade, porque como mulher eu entendo o que é você ser infantilizada como uma forma de tentar atacar a sua qualidade intelectual, sua capacidade profissional, né? Não é a primeira vez que uma mulher é chamada de menina, de adolescente, de garota. Eu tenho 42 anos e até hoje me chamam de garota quando querem me descredibilizar, sabe? Então, é comum. Chamá-la de adolescente é uma tática que nem original viu, Pablo? Mas vamos lá. Podemos ir para o nosso recadinho final? É isso aí, Ana. Podemos ir. Vamos lá, depois dessa loucura toda. E por falar em loucura, muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Eu queria aproveitar para convidar vocês para ver um vídeo aqui no nosso próprio canal, às 9h hoje. Estreia este vídeo aqui, ó. Como curar os fanáticos, que é um vídeo para você que perdeu alguém para o fanatismo ideológico no Brasil. Tem alguma esperança aí de trazer essa galera de volta? Essa galera que ficou completamente abubleb baby das ideias aí com o bolsonarismo? Essa é a pergunta e hoje às 9h estreia aqui no Meteoro o vídeo que vai tentar descobrir se há aí alguma esperança de resgate destas pobres almas. Vamos lá. Eu não sei, eu tô um pouco na dúvida. Acho que eu vou assistir o vídeo para tentar me dar esperança aí. Ai, socorro. Chat, a gente volta em instantes. Tá todo mundo louco. Oba! Tá todo mundo louco.